O que a gente sabe? Que até hoje, né, a partir da metade do século passado, quando o Papa Nicolau descobriu a citologia gótica, o rastreio do câncer tem sido com citologia. E a citologia, ela reduziu bastante a mortalidade do câncer de colo, principalmente onde? Nos países que desde a década de 60 introduziram a citologia de uma maneira organizada. Leia-se, a Escandinávia. Tá? Depois, na década de 90, no final da década de 80, o Reino Unido. E o que aconteceu nesses países, ou nesses blocos de países? Diminuiu bastante a mortalidade. Tá? Então, a citologia mostrou que ela tem a sua validade, que ela foi muito boa, enquanto foi usada num contexto organizado, num rastreio organizado. Porém, a sensibilidade do método, ela é moderada, ela não é tão boa. Né? Ela varia de 55% até 70%, porque é um exame que é feito a 3 mãos, né? Então depende da pessoa que coleta esse material, da pessoa que vai montar essa lâmina no laboratório e da pessoa que vai ler essa lâmina. Então, quando tem muita gente metida no processo, né, pode ter certas variâncias entre um e outro, e o teste não ter uma performance boa. Claro, porque ele tem uma sensibilidade moderada, ele precisa ser repetido mais vezes, com mais frequência. Então a gente sabe que o rastreio com citologia, ele vai ser repetido de 3 em 3 anos, né? É o que preconizam quase todos os protocolos mundiais. Outro problema da citologia que apresenta-se é a interpretação subjetiva da mesma. Tem muita subjetividade, depende muito do treino do olho do citopatologista. E ele é menos eficaz, como foi falado numa mesa anterior, para lesões glandulares. Então, nas lesões glandulares, eu vou ter uma sensibilidade de citologia de 45%. Por conta do que foi falado também, as células estarem dentro do canal cervical, muitas delas escondidas dentro das criptas e escamarem de uma maneira diferente das lesões escamosas. A gente sabe que existe uma necessidade, né, quando se usa a citologia, de uma alta cobertura, de pelo menos 70% da população alvo, né? E uma adesão regular. Quer dizer, nós temos que seguir um protocolo de quanto em quanto tempo eu vou rastrear essa paciente. Né? As coisas não podem ser de maneira oportunista como sempre foram aqui no Brasil até agora. Né? Então, o segredo do rastreio é o rastreio organizado. Não importa o método que eu use. Bom, por conta dessa sensibilidade moderada, o que os autores, as pessoas foram vendo ao torno do tempo, né? Que o câncer, ele vem por conta do que o câncer de colo? Pela infecção pelo HPV, né? Na sua maioria expressiva dos casos. E o teste do HPV, o que ele mostra de bom para nós? Ele tem uma sensibilidade muito alta, de 90% a 95%. E um valor preditivo negativo mais alto ainda, de 99%. Então, se essa mulher tiver um HPV negativo, provavelmente ela não vai ter câncer. Certo? Tá? Permite também o teste do HPV intervalos mais longos entre os exames. Nós vamos ver por quê. Ele protege melhor essas mulheres. Né? E ele já está sendo adotado como primário em muitos países. Né? Por exemplo, na Europa, ele está sendo adotado e já com resultados bons. Aí, uma pergunta que a gente faz, que fazem muito para a gente, né? O teste do HPV com rastreio primário, ele é seguro, que nem a citologia? Né? As pessoas criticam a citologia pelos falsos negativos, que pode ser de 8% até 40%, de acordo com como ela é feita, realizada, coletada principalmente. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que está com medo. Será que o teste com rastreio primário é bom? Né? Então, essa pergunta foi feita no mundo inteiro, né, antes de ser implementado esse teste com rastreio primário. Porque o teste do HPV, quando ele foi implementado onde? Naquelas mulheres que tinham categoria de citologia ASC, né, principalmente no ASC-US em mulher em menopausa. Então, ele foi implementado como fosse uma estratégia de triagem nesses casos. Mas, como rastreio primário, não, ele demorou mais para ser implementado. Bom, eu estou trazendo para vocês, então, para mostrar para vocês que o teste é bom, né? E eu trago esse trabalho aqui, que é um trabalho brasileiro, né? Publicado no Scientific Reports, da Nature, de alto impacto, nessa revista, feito pelo grupo da Unicamp, né? Nesse estudo preventivo.
Então foi feito na cidade de Indaiatuba, né? Já temos resultados muito bons desse estudo. E o que eles fizeram? Eles pegaram 2 coortes de mulheres. Uma de mulheres, de 20 mil mulheres aqui, que foram seguidas pelo teste do HPV de outubro de 17 até setembro de 2022, e eles compararam com uma corte histórica que foi feita só citologia de janeiro de 2012 a dezembro de 2016. 41 mil mulheres, então é um N grande, né? E o que eles viram? A primeira coisa que eles viram aqui em relação ao diagnóstico do câncer cervical. Lembre-se, né, que quando a gente fala em rastreio, o desfecho final sempre é o câncer, né? Tá? Eu não estou falando aqui de lesão intraepitelial, estou falando de câncer cervical, que é, na realidade, o que nos interessa. Vocês viram que os Soleres apresentaram aqui as histórias tristes que tiveram anteriormente, né? Então, qual foi a média etária do diagnóstico do câncer nesse grupo, lá desse estudo da Unicamp? 41 anos nas mulheres que tinham sido feito o teste, estava no braço do teste do HPV, contra 52 daquelas mulheres que tinham feito a citologia. Então já mostra a primeira vantagem do teste HPV. Ela diminui, ela antecede em 10 anos o diagnóstico do câncer cervical. Isso é muito bom, né? Aí, se nós formos ver esse grupo etário aqui, de mulheres entre 40 e 49 anos, 50 e 64, o que a gente vai ver? Que o teste HPV detectou 51% dos cânceres dessas mulheres, de 40 e 49. Mas a citologia, olha, detectou 36% dos casos das mulheres mais idosas. Então, o que mostra aqui? É a prova dos 9, né? Que a citologia chega atrasada. Ela atrasa 10 anos o diagnóstico do câncer. Por quê? Porque ela tem muito falso negativo. Porque depende daquela pessoa que coletou, se coletou correta, daquela pessoa que montou a lâmina, tá? E da pessoa que deu. Certo, né? Então, realmente, é mais uma prova que o teste ele é muito bom. Outro fator importante, o diagnóstico do adenocarcinoma. Os colegas mostraram aqui a dificuldade que tem o diagnóstico do adenocarcinoma na citologia, né? Aqui mostra que o teste HPV, olha, ele teve 21%, né, de detecções maiores no grupo dessas mulheres do HPV em relação a 14 só do grupo da citologia, mostrando que a citologia realmente tem uma baixa sensibilidade para as doenças glandulares. E esse outro dado aqui também, olhem só os cânceres microinvasores. Então, 62% deles foram diagnosticados pelo teste do HPV. Claro, porque ele diagnosticou inclusive mulheres 10 anos antes. Quanto antes você diagnostica, em termos de grandes populações, você tem chance de pegar a lesão numa fase mais precoce. Contra, olha, 14% só, né? São 4 vezes mais da citologia. Então aqui está a grande vantagem do teste do HPV. A idade anterior, né? Uma idade mais jovem e o estadiamento do câncer. E para vocês verem aqui, olha, no estadio 2, 3, é o contrário. A citologia detectou muito mais. Claro, porque ela demorou para detectar. Esse é o grande problema. Certo, né? Então ela é bem mais lenta, ela é menos sensível que o teste HPV. Não estamos dizendo com isso que não serve para nada, tá? De jeito nenhum, né? Mas a gente mostrou então esse trabalho de Campinas, que é um trabalho que está sendo já muito citado na literatura, é nosso, é do pessoal da Unicamp, muito bom, então a gente tem que prestigiar o que é nosso, né? Mas ele corrobora todos esses trabalhos, esses estudos aqui e outros mais que eu nem coloquei aqui. Que o quê? Que confirma que o rastreamento baseado no teste do DNA HPV, ele é mais eficaz para detectar o câncer cervical precocemente. Ele mostra ali mesmo, né? Reduzindo a mortalidade e permitindo, é claro, intervenções mais oportunas. Quanto antes eu faço o diagnóstico do câncer, mais chance eu tenho de ter um sucesso no meu tratamento, né? Aí, quando eu devo iniciar esse teste? A gente tem que sempre, eu trago esse slide que mostra a história natural da infecção pelo HPV. Então, esse slide mostra que no mundo inteiro é feita uma média da sexagem das mulheres, 15 anos. Então, o que a gente nota? Que logo depois que ela tem o início da atividade sexual, a curva vai lá para cima, a curva da infecção do HPV, que é essa curva azul, tá? Depois ela vai decrescendo, né? Por quê? Porque aqui, olha, essa faixa verde que vocês estão vendo aqui,
as infecções, a maioria delas são transientes, são transitórias. Então, essa jovem tem a infecção e ela vai fazer a criança, porque a imunidade dela, por ela ser jovem, é muito boa, tá? Diferente das mulheres mais idosas, né? Então, ela vai caindo, essa curva vai caindo, e quando chega aqui dos 25 anos, começa a cair, e vai mesmo se estabilizar aos 30 anos. Então, aos 25 anos, é preconizado o início por vários países. A OMS prefere 30 anos. Por que 30 anos? Né? Porque realmente é onde estabiliza, onde achata a curva, tá? Né? Mas, por uma série de questões, alguns países estão já preconizando 25 anos, principalmente nos países como o nosso, que existe uma heterogeneidade muito grande, né, do serviço de saúde, tá? Então, daria uma chance um pouquinho maior para essas mulheres começando nos 25. Então, o que a gente mostra aqui? Isso a gente pode debater depois, que é muita coisa falar nessa aula, eu tenho que dar em 10 minutos, então é difícil, estou apurando aqui, né? Mas a gente pode falar depois. Mas o que acontece aqui, que eu quero que vocês guardem essa faixa verde? Não se faz teste de HPV em mulheres antes de 25 anos. Ah, mas ela começou a ter relação sexual com 10 anos. Não importa, não importa, tá? Eu vou pegar um monte de HPV positivo aqui e eu vou causar um efeito iatrogênico nessas mulheres, né? Eu vou dizer que elas têm HPV positivo, vou dar o sinal de alerta, quando a maioria vai ter uma infecção transitória, tá? Então não se começa antes dos 25 anos, isso é para guardar. E qual a grande vantagem do teste, além da sensibilidade? Talvez até porque ele é sensível, né? É o intervalo de rastreio. A citologia, 3 em 3 anos, né? O teste HPV, tem esse estudo aqui, é um dos estudos também mais citados na literatura, feito nos Países Baixos, né? Lá na Holanda. E o que é o Povascan? E o que eles mostraram aqui? Eles seguiram uma coorte de mulheres, né? 176 mil mulheres, em 5 anos, em 10 anos e em 15 anos. Com o teste, né, fizeram o teste da citologia, um grupo só com citologia, o grupo com teste de HPV, que é o vermelho, e o coteste, que é o verde. Eles foram seguindo essas mulheres. E o que eles veem aqui em termos de incidência cumulativa do câncer invasor? Que a taxa da incidência no final da segunda rodada com a citologia é igual à incidência da terceira rodada com o teste do HPV. Então aqui já mostra o poder protetor do teste do HPV. Outra coisa, vai subindo a curva da citologia, né? À medida que essa mulher vai sendo arrastada no tempo, no segmento, vai aparecendo mais casos. Então, a gente vê o poder de proteção do teste do HPV nessa curva aqui. Essa outra aqui, mais ainda chamativa, que é da lesão de alto grau, uma NIC3. O que nós vemos? Na segunda rodada, aqui, em 9 anos, 0,69, né? Tem mais diagnóstico positivo aqui do que nas mulheres com 13 anos, 14 anos, aliás, de segmento, que é 0,56. Tá? Então mostra que isso aqui é uma curva visual, é muito chamativa, mostra o poder de proteção que o teste do HPV, de garantia que o HPV dá no rastreio, não só no rastreio prevalente na hora, mas ao longo do tempo. O que nós vemos aqui também que eu acho muito interessante? Olhem a curva verde. O que é a curva verde? É o coteste, tá? É praticamente igual. Então, o desempenho do coteste como teste de rastreio primário, ele é igual ao HPV single, ao HPV isolado, com gasto muito maior, né? O dobro de gasto. Então, não é custo-benefício isso aqui, tá? O teste não vai existir nas nossas diretrizes, né? Vai existir só na lesão glandular, né? Num acompanhamento de uma mulher com lesão glandular, mas eu não vou nem falar aqui porque nós estamos em construção disso, certo? Então, não há necessidade de fazer um teste mais outro. Eu falo isso por quê? Porque no sistema público ele não vai existir, mas no sistema privado sim, já está sendo feito. E é a maior confusão, né? Porque faz um monte de teste, quanto mais teste se faz, maior é a possibilidade de dar alguma alteração e de você iatrogenizar a paciente e de você, como médico, ficar extremamente ansioso, né? Então, o que vai ser feito nas nossas diretrizes aqui? Vai ser feito, então, o teste HPV com genotipagem, tá? 16 e 18. Então, a mulher chega lá no posto, deu negativo o HPV dela, ela vai fazer o teste em 5 anos. Vocês viram nas curvas anteriores.
Nos Países Baixos, eles já estão pensando em 10 anos. A OMS já está pensando em 10 anos, fazer cada 10 anos, tá? Então, ela vai repetir em 5 anos. Se ela fez o teste de HPV e deu 16 e 18, ela vai imediatamente para a colposcopia. Por quê? Porque ela tem um risco de 27,8% de ter uma alteração, tá? Então, ela vai para a colposcopia. Se a colposcopia dela der negativa, né, tá? Não deu nada, ela vai repetir esse teste em 1 ano. Se a colposcopia dela der positiva, ela vai para a conduta específica, tá? Se essa mulher tiver o teste de HPV positivo, não 16 e 18, que é o que o pessoal está chamando agora others, né? Está com o ouvido em others, é esse que não é 16 e 18. Ela vai fazer a citologia reflexa. Olha aqui. Ah, mas então ela vai ter que voltar no posto? Não. Na hora que for coletado o teste de HPV para ela no posto, já vai ser guardado esse frasco e lá no laboratório, se der positivo para os others, eles já vão ler a lâmina. Então, quando voltar o resultado para vocês lá no UBS, já vem o resultado dela, se for positivo e o que deu na citologia. Entenderam? Então, se ela deu others, ela fez a citologia e a citologia deu negativa, ela vai repetir esse teste em 1 ano. Por que ela repete o teste em 1 ano? Porque é o tempo do clearance do HPV. Tá? O clearance é de 1 ano a 2 anos, né? Tá? Se ela tiver a citologia ASCII-US, desculpe, para cima, ela vai para a colposcopia, tá? Então, essa citologia é feita aqui como o quê? Como uma triagem, para não mandar todas as mulheres que têm o others direto para a colposcopia, certo? Então, vai ser uma triagem através da citologia. O que nós estamos vendo e o que viram lá no grupo de Campinas? Aumentou 4,4 vezes o número de colposcopias e vai aumentar. Na hora que for implantado o teste de HPV, durante os 12 anos, talvez, a gente vai ter muita colposcopia, certo? Né? Porque vai ter bastante HPV 16 e 18, né? Dando os resultados. Então, isso é preconizado nas nossas diretrizes, né? Como pontos importantes, o teste HPV é altamente sensível, porém é um pouquinho menos específico que a citologia. Por isso tem que ser usada a citologia reflexa, tá? Nos casos others positivo. Rastreio 25 anos, não se faz rastreio antes de 25 anos, nem imaginar isso, nem imaginar, tá? Mas a paciente veio aqui, né, entende? Rastejando e quer que eu faça. Não façam. Respeitar os intervalos preconizados, então, 90% das mulheres vão ser HPV negativa. Isso vão fazer de 5 em 5 anos. Ah, mas ela voltou aqui para fazer exame ginecológico em 1 ano, eu vou fazer outra vez. Não vai fazer. Porque saiu do fluxograma, você se perde. Tá? Né? Então, o grande problema, eu sempre digo, né? Eu sou 100% SUS, sou super defensora do SUS, sou professora universitária em indicação exclusiva, mas digo para vocês, o meu medo não é o SUS. O SUS vai ter um problema para adaptação, nós já estamos estudando isso nas diretrizes, mas não é o problema. O problema vai ser a medicina suplementar. Tá? Então, nunca repetir o teste em menos de 5 anos nas HPVs negativas, e triagem nas HPV positivas, tá? Então, HPV positivo 16, 18 vai para a colposcopia. Others vai para a citologia reflexa, se deu negativa, dali 1 ano se faz o teste. Deu positiva, vai fazer a colposcopia. O que é importante? Rastreio organizado, importante cobertura, pelo menos 70%, certo? Né? Tem que ter essa cobertura, tá? Qual que é a meta desse teste do rastreio para o HPV? É que o Brasil é um signatário, né, da OMS, no programa, na meta que eles têm da erradicação do câncer de colo, que eles têm vai ser no século que vem, né, no próximo século, na realidade, mas até 2030 eles querem que seja implantado, né, 90% das mulheres têm que ser vacinadas, 70% têm que ser rastreadas e 90% têm que ser tratadas, né, para que o câncer de colo caia de menos de 4 casos por 100 mil mulheres ano, que quer dizer que daí é um câncer raro, um câncer praticamente erradicado. Eles acham que isso só vai ser possível, essa erradicação, né, mais ou menos em 2000 e... século que é o próximo século, vai demorar, mas eles acham que é factível. E nos países que já têm, como Escandinávia e Reino Unido, um serviço bom,
de rastreio, eles acham que em 2050, 2060 vai cair praticamente nesse nível, vai praticamente sumir o câncer de colo. Tá? O problema vai ser, claro, nos países menos desenvolvidos. Né? Então é isso que a gente queria mostrar para vocês. Queremos mostrar para vocês aqui que a gente tem o nosso grupo, do nosso curso de especialização, do nosso setor de TGI da Federal, né? Que a gente faz parte lá. Então qualquer coisa vocês podem acessar, que sempre tem novidades na área de TGI e colposcopia.